Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é o princípio da motivação das decisões judiciais. Nós vamos verificar que há uma significativa importância na questão da motivação das decisões judiciais. A própria Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, estabelece a obrigatoriedade da motivação das decisões. Ou seja, o juiz precisa dizer o porquê daquela decisão judicial. Então, vejamos, se o juiz determinar o bloqueio de ativos financeiros de um determinado devedor, precisa apresentar o motivo, precisa justificar o motivo desse bloqueio. Se eu quebro o sigilo bancário de alguém, se eu quebro o sigilo fiscal de alguém, há necessidade de uma fundamentação. Eu preciso apresentar os motivos dessa decisão judicial. Se eu decretar a prisão civil, por exemplo, de um devedor de alimentos, eu preciso dizer o motivo. Eu não posso pura e simplesmente dizer, decreto a prisão. Há necessidade de uma motivação, de uma fundamentação dessa decisão judicial. Então, a Constituição Federal assegura que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sejam devidamente fundamentadas. A necessidade da fundamentação, ela serve como um controle popular. No livro de TGP, no livro do professor Cândido Dinamarca, professora Ada Grinover, nós vamos verificar que há essa observação. A motivação, ela serve como um controle das decisões judiciais, um controle popular. É claro que no Brasil isso não é feito com tanta frequência, as pessoas, em certa medida, até sequer conhecem seus direitos, e quando muito, como fazer um controle de uma motivação de uma decisão judicial. Mas é importante a motivação, é importante a publicidade das decisões, então há necessidade de se apresentar os motivos e as razões. A motivação, além desse controle popular pregado pelos doutrinadores, ela também funciona como um controle por parte dos demandantes. Então, o demandante, através da motivação da decisão judicial, terá como também apresentar, eventualmente, aos tribunais, à instância superior, no caso de um recurso, o motivo pelo qual aquela decisão não é acertada, aquela decisão não é correta. Então, a motivação da decisão judicial acaba servindo, inclusive, de parâmetro para o futuro recurso a ser interposto. Então, eu, como advogado, ao elaborar o meu recurso, o meu ataque, a minha impugnação àquela decisão judicial, vou mostrar ao tribunal os erros cometidos, os erros eventualmente cometidos pelo magistrado em relação ao julgamento. Um erro injudicando, uma má valoração das provas, uma má interpretação dos dispositivos legais. Então, a motivação, ela acaba tendo também esse papel importante, não só no controle popular, mas também na questão da motivação dos recursos que vão ser apresentados. Importante destacar que o novo Código de Processo Civil teve uma preocupação muito grande com relação às motivações. A lei como um todo, não é, sempre chama a atenção, olha, a decisão tem que ser motivada, a decisão tem que ser fundamentada, a decisão tem que ser devidamente motivada. E o Código, então, traz um artigo 489, lá no parágrafo 1º, ou seja, lá quando cuida o Código da sentença, após elencar quais são os elementos, os requisitos, os elementos essenciais da sentença, melhor dizendo, até do que requisitos, relatório, fundamentação, parte dispositiva, ele passa, no parágrafo 1º, dizer que toda e qualquer decisão judicial deve ser fundamentada, não é? Ela tem que apresentar uma fundamentação. E aí o Código, então, passa a estabelecer vários itens nesse parágrafo, vários incisos nesse parágrafo, para dizer como o magistrado, como o juiz, como o tribunal deve fundamentar as suas decisões. Há aí uma preocupação no sentido de que o magistrado, o juiz, não se limite a citar, por exemplo, o dispositivo legal, olha, decido com base no artigo tal. Ele tem que motivar, tem que dizer o porquê se está utilizando aquele artigo, a adequação daquele artigo, daquela regra. Não pode usar também, não é, uma parafrase, parafraseando o dispositivo legal e, de certa medida, escapar aí de fazer uma fundamentação adequada. Não poderá também usar termos
abertos, temos vagos, sem que adeque para aquela situação e comprove, eu estou usando esse conceito vago, esse conceito indeterminado, mas nesse caso por essa razão, por esse motivo. Então esse dispositivo legal, ele apresenta ali vários caminhos, na verdade, que devem ser observados para que a decisão seja considerada como adequadamente fundamentada. O juiz não pode pura e simplesmente também invocar uma súmula, mas um precedente, sem também dizer o porquê da aplicação daquela súmula. Olha, decido com base na súmula 152 do Supremo Tribunal Federal. Mas tem que apresentar o motivo, tem que apresentar a razão. Também se vai se afastar de uma súmula, ou também se vai se afastar de um determinado precedente, ele também deve demonstrar quais as razões pelas quais está se afastando desse precedente, dessa súmula, estabelecendo, mostrando que ali há uma distinção entre o caso concreto, entre o precedente judicial. Deve enfrentar também as questões colocadas pelas partes, as questões colocadas pelo autor, na tese do autor, as questões colocadas pelo réu na sua defesa, enfrentando as questões. Claro, o juiz não tem a necessidade, como isso há uma grande preocupação, de resolver todas as questões, mas as questões que sejam colocadas pelas partes, que sejam importantes para a solução do caso, evidentemente que o magistrado terá que enfrentá-las. Então vejam, essa é uma grande preocupação no novo Código de Processo Civil, estabelecendo uma regra que tem causado muita polêmica, muita discussão, inclusive alguns magistrados dizem que não vão observar, que não há necessidade de observar tanto esse rigor legal, mas é uma regra muito importante. Lembrando que uma sentença, uma decisão judicial, um acordo mal fundamentado ou sem fundamentação será considerado nulo. Haverá aí uma nulidade, até mesmo, às vezes até uma própria situação até de um vício mais grave, dependendo da ausência, da falta da fundamentação, como uma inexistência do ato processual, do ato jurídico processual. Bem, essas eram as minhas considerações sobre a motivação. Agradeço a atenção de todos. Não deixe de se inscrever no canal TGP Descomplicada. Não deixe também de fazer a sua inscrição no canal da IT, no YouTube. Lembre de curtir o vídeo, vamos curtir os vídeos, vamos marcar aí que gostamos do vídeo e também assinalar no sino a questão da notificação. Isso é bastante importante para que os amigos inscritos possam receber sempre uma notificação dos nossos novos vídeos. Até o próximo encontro, um grande abraço.